cancelado por causa das chuvas e da luz, né? O que pensar desse Santos, cara? Que ano passado lutou pra não cair, esse ano de novo, né? Tá batendo a porta, irmão. Pra sorte do Santos, já tem um time que já foi rebaixado, né? O Novo Horizontino. A Ponte precisa fazer contas para conseguir escapar desse rebaixamento. O Santos ainda tem 2 jogos pela frente, né? Tem um jogo atrasado, esse que será realizado na quarta agora contra a Ferroviária, e depois fecha diante do Água Santa na Vila Belmiro. Então, o Santos ainda pode até se classificar para a próxima fase. Por sinal, se vencer a Ferroviária, o Santos entra na zona de classificação do Grupo D, que é o pior grupo com relação à quantidade de pontos conquistados, né? Até antes do começo do Campeonato Paulista, a gente fazia essa previsão de que provavelmente o grupo do Palmeiras seria o que mais tiraria pontos dos adversários, que é o que está acontecendo nesse momento, e o grupo do Santos, o que talvez poderia ter a maior fragilidade, né, por ter ali uma Ponte Preta instável e também um Água Santa que não oferecia, um Água Santa não, o Santo André, que era um time ainda que era uma dúvida para a temporada, e o Santos ainda com essa possibilidade de classificação, mas fato é, o Santos só venceu 2 jogos na temporada. Empatou contra o Fluminense do Piauí, venceu 2 no Campeonato Paulista, 1 no clássico contra o Corinthians na Neoquímica Arena, mas o técnico Fabian Bustos, ainda com dificuldades, não conseguiu colocar, né, em prática aquilo que ele pensou no clássico contra o Palmeiras, que foi o Kaique jogando de primeiro volante, porque ele já disse que é uma carência desse elenco do Santos, que o Santos não tem um primeiro volante de marcação. Ele apostou no Kaique, o Kaique não conseguiu marcar ninguém também nessa partida contra o Palmeiras. Aí depois teve a expulsão do zagueiro Velasquez, que... Ô, Gustavo, oi, qual o risco que o Santos toma, assim, pra cair? De porcentagem, pro torcedor santista que tá na Baixada, que tem a gente tem uma audiência incrível, né, na Baixada. Um já caiu, certo? O Novo Horizontino já foi. A Ponte tá com 8 pontos só, certo? Isso. E o Santos tá com 10. O Santos tem um jogo ainda da Ferroviária, se ganhar tá fora, certo? O Santos precisa empatar os 2 jogos para não cair. Se o Santos vencer a Ferroviária quarta-feira, o Santos assume a segunda posição do Grupo D. E aí, se o Santos vencer a Ferroviária, entra na zona de classificação, e aí depende de apenas si mesmo para avançar para as quartas de final, já que o Santo André tem apenas 12 pontos também. Então, para o Santos não cair, precisa de 2 empates pelo menos para se classificar, precisa vencer um jogo e aí na última rodada fazer o mesmo resultado que o Santo André, né? Se o Santo André empatar, o Santos pode empatar. Se o Santo André perder, o Santos pode perder. Se o Santo André ganhar, o Santos tem a obrigação de ganhar para se classificar. Mas fato é, uma campanha muito ruim. Pelo 2º ano consecutivo, o Santos luta contra o rebaixamento para a Série A2 do Campeonato Paulista. Então, é uma situação complicada, né? Ainda perdeu o Velasquez no clássico contra o Palmeiras. Teve só uma grande oportunidade de gol no confronto contra o Verdão ontem, que foi na cabeçada do Ricardo Goulart. De resto, um time extremamente frágil. As únicas vitórias do Santos na temporada, né? Contra o Ituano em casa e esse clássico contra o Corinthians na Neoquímica. De resto, Peixe com 4 derrotas e 4 empates no estadual, além do empate na Copa do Brasil, que o Santos se classificou nos pênaltis. Na verdade, são 3 vitórias na temporada, que o Santos venceu também o primeiro jogo, né, da primeira fase da Copa do Brasil, mas um rendimento ainda muito abaixo das expectativas. No momento, o Santos monitora o mercado, mas não faz nenhuma investida, porque o Santos busca situações no mercado internacional, e a janela só abre a partir do mês de junho, julho. Então, nesse momento, o Santos vai ter que ir com o que tem. Não vai fazer nenhuma loucura nesse momento. Os jogadores que estão ali com a possibilidade de fazer um contrato de 3 meses que atuavam no futebol russo ou ucraniano, o Santos também não abriu negociação com nenhum desses atletas. Então o técnico Fabian Bustos terá que trabalhar com o que tem, e para o jogo já de quarta-feira contra a Ferroviária, ele não pode contar com o Marcos Guilherme, porque o jogador camisa 23 foi liberado para retornar para sua casa, porque a esposa dele vai dar luz a uma criança. Então liberaram o Marcos Guilherme para poder participar ali do nascimento da filha dele. Mas o Santos, Paulo do Vale, para você que tá ligado na rádio Bandeirantes, dos donos da bola, o Santos tem que prestar muita atenção. Se no Paulista, que já não é uma referência para o brasileiro, já não é uma referência para a Copa do Brasil, já não é uma referência para a Libertadores, se o Santos não entender que os anos que já vem bem perto do rebaixamento,
todos os problemas financeiros, consegue ainda revelar jogadores de muita qualidade. O Santos tem que ficar muito esperto nesse brasileiro. Não é no Paulista, não. No Paulista ele não vai cair. Não vai cair. Ele é capaz até de classificar. Mas ele tem que ficar muito esperto no brasileiro. O que você pensa, Paulo? Eu acho que o Santos, na verdade, além dessa campanha ruim por parte do próprio Peixe, o Campeonato Paulista desse ano, por incrível que pareça, foi disputado em alto nível, né? Só a gente vê a pontuação dos clubes dentro dos grupos. Então o Santos, o pouco que jogou, já mostra que o ano promete ser bem complicado, né? Se o Campeonato Paulista da Série A1 foi um campeonato disputado e até nivelado um pouco pelo alto por conta da pontuação dos clubes, o Campeonato Brasileiro esse ano também tem uma certa tendência de evolução, de melhora, apesar do futebol brasileiro não ser lá, né, um futebol que a gente volta a atenção, o mundo volta a atenção pro futebol brasileiro. Eu acho que a disputa do Campeonato Brasileiro desse ano, na Série A e na Série B, será uma disputa elevadíssima. E o Campeonato Paulista já mostrou isso. Por exemplo, só o Novo Horizontino, que já tá rebaixado, e a própria Ponte Preta não tem mais nenhuma chance de classificação. Eles lutam contra o rebaixamento, como o Santos também luta contra o rebaixamento, como a Ferroviária luta contra o rebaixamento, mas tanto o Santos como a Ferroviária, por conta desse regulamento, os dois ainda têm ali alguma chance de classificação, coisa que só o Novo Horizontino não tem e a Ponte Preta também não tem. Então, assim, é um paulistão dos mais difíceis dos últimos anos, que a gente vê o Ituano jogando bem, o Botafogo de Ribeirão Preto jogando bem, né? Outras equipes se destacando, o São Bernardo jogando muito bem. Então, assim, o Santos foi vítima. As duas grandes surpresas, né, do Paulista são as boas campanhas de São Bernardo e Botafogo. Sim, Botafogo exatamente. foi muito mal também ano passado, São Bernardo saindo da Série A2, voltando pra 1. O Santo André conseguindo também se livrar do rebaixamento, brigando por classificação. Sabe o que acontece aí? Quando eu disputava Campeonato Paulista no Guarani, a gente tinha time para enfrentar os grandes clubes, né? Só que a gente não brigava muito por títulos, entendeu? Uhum. Só que também a gente tinha uma dificuldade incrível, o Guarani e a Ponte Preta, de ganhar do Guinjaú, de ganhar do 15 Piracicaba, de ganhar do União São João, de ganhar da Ferroviária, de ganhar do Santo André. A gente tinha dificuldades para isso. Então, o clube grande só ganhava o Campeonato Paulista quando ele ganhava fora. Não quando ele ganhava entre eles, sacou? Uhum. Para ser campeão paulista era muito mais difícil do que hoje. E aí, os clubes menores, o que aconteceu? Eles não revelam mais jogadores, eles fazem jogadores. Os clubes grandes estão num outro patamar e vai ficar sempre para eles. E eu acho, né, craque, que até a fórmula dessa disputa é desleal. Ela é feita para os grandes se classificarem e fazer ali as semifinais dos sonhos. Os 4 grandes se pegando e se matando nas semifinais. Porque se a gente olha o grupo do Palmeiras, o Ituano, que por enquanto é o segundo colocado, com 18 pontos, ele tem a mesma pontuação do Botafogo de Ribeirão e o Mirassol tem 17. O segundo colocado do grupo do Corinthians, a Inter de Limeira, tem 14. Do grupo B, o São Bernardo tem 15. Do grupo D, que é o grupo do Santos, Santo André tem 12. Então, Botafogo e Mirassol em qualquer outro grupo, eles estariam se classificando para a próxima fase também. E como eles estão no grupo do Palmeiras, que era, já antes do início do campeonato, tido como mais forte pelas equipes que estão nesse grupo, e eles não se enfrentam entre si, então essas duas equipes podem ficar de fora da competição com campanhas muito melhores do que o próprio injusto, Santos, né? que tá passando. Então, aí por mais que seja esse modelo de fase de grupos, né, a gente pode até acompanhar numa Copa do Mundo. Vai ter seleção que vai se classificar com 3 pontos, seleção que vai se classificar só empatando, mas aí não tem essa disparidade tão grande, né, de um grupo, você tem uma seleção que tem 2 pontos a menos do que uma outra seleção, cabeça de chave. Então, acho que essa fórmula é muito ruim, muito injusta. E assim como acontece, né? Se tem essa fórmula de disputa, você não consegue também avaliar as duas piores equipes mesmo que estão caindo. Porque a Ponte não vai enfrentar ninguém do grupo dela e o grupo dela é o mais fraco. Será que a Ponte não venceria um Santo André? Será que a Ponte não venceria um Santos? E aí... Não, mas colocando isso. Por que então a federação também não abre e faz o quadrangular da morte? Pega os 4 piores times e aí todos se enfrentam pra
realmente avaliar quem são os piores times. Eu não tenho tanta certeza assim que o Novo Horizontino também não possa vencer um joguinho num compromisso desse quadrangular e escapar do rebaixamento. Então, acho que a fórmula é muito mal feita para os times que se classificam e também para aqueles que lutam contra o rebaixamento.